Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai dar só um minutinho para mais pessoas entrarem, tá bom? Ó, a live. Tem até gato querendo fazer o diploma, ó, tô vendo. Hum, Minha companheira de estudos. boa, sempre bom. Só mais um minutinho, tá, gente? Muito boa noite. Já vou pedindo para todo mundo deixar o microfone no mudo para não atrapalhar, né, outras pessoas a escutarem. Às vezes faz algum barulho onde você tá. Boa noite, quem entrou agora. Ainda não começamos, tá? A gente tá só dando um minutinho para mais Boa pessoas noite. entrarem e não perderem, né, nosso, nosso longo conteúdo aqui, que vai ser bem importante cada fala que a gente tiver aqui hoje, tá? Às 19h05 a gente pode começar. O que que você acha, Nath? Mais um minutinho? Pra também não atrasar, né? Quem chegou no horário. Vamos então? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse workshop do diploma. Espero que vocês aproveitem o conteúdo que a gente vai passar hoje, que tirem suas dúvidas. É um momento muito oportuno para tirar dúvidas de um programa que merece muita dedicação, né, de tempo, a gente sabe disso. Eu sou a Ana, eu sou professora na Enocultura, eu ministro os níveis 1 e 2 do W7. Um dia pretendo fazer o diploma, como vocês que estão aqui hoje. E também cuido do conteúdo técnico na Eno. Tá? Aqui a gente tem um time especializado no cultura, que é a Natália, que cuida muito dos alunos do diploma, que cuida do curso de maneira geral. Temos a nossa equipe comercial, a Paula, o Felipe, o professor Renato, o diretor da Enocultura, o Tiago, e também duas alunas muito especiais do diploma que vão contar um pouquinho da trajetória delas para vocês. Tá? Já de antemão agradeço a Cláudia e a Heloíse pela presença aqui hoje. E reforçando, eu gostaria de pedir que todos deixem o microfone no mudo para não atrapalhar a dinâmica, né, do nosso workshop, tá bom? E aí a gente vai concentrar as perguntas no chat. Então, o chat ele vai estar aberto o tempo inteiro para vocês colocarem as perguntas. A Natália vai fazer a gestão dessas perguntas, algumas passar para o Renato e para o Tiago, e outras vão ser respondidas no próprio chat. Então, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o que que a gente vai falar um pouco hoje. Então, aqui, só para vocês saberem, é a cerimônia, né, de entrega dos certificados do W7 em Londres. A gente espera ver todos lá um dia, né, nesse momento que é bastante emocionante. O que que a gente vai falar hoje? A gente vai dar uma introdução sobre números profissionais da indústria que já cursaram o W7 e a jornada W7, do nível 1 até o W7 nível 4 e além dele. Tá? Vamos mostrar o que que é o programa, como que esse programa é conduzido no decorrer do tempo, a importância de cada módulo, tá? E aí a gente no final vai destrinchar cada módulo, o que que tem na prova, o que que tem na grade curricular, a importância de cada módulo e o peso, onde que você deve gastar mais a sua energia, por exemplo, tá? Vamos mostrar todo o programa para vocês terem um entendimento macro do que é esse investimento, né, de tempo, de dinheiro, na vida de vocês. Por que fazer coenocultura? Por que não largar tudo aqui para Londres e para outros países
Já que tem enocultura no Brasil, por que fazer com a gente? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Por que que eu devo fazer com a Eni e não devo pegar minhas coisas e ir lá para Londres? Então a gente vai mostrar por que que a enocultura é a única escola da América Latina autorizada a ministrar o diploma, tá bom? Vamos apresentar um pouco do nosso time acadêmico, como eu falei, a destrinchar os módulos, desculpa, informações importantes e dicas. Alguma coisa que ficou, alguma dúvida que ainda ficou, alguma coisa que a gente não respondeu, a gente vai falar no final, tá bom? Agora eu vou chamar a Natália para fazer a apresentação dela e a gente começar todo o processo. Nath, com você. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Boas-vindas a todos. Eu sou a Natália, sou responsável pela organização dos cursos da Enocultura e um desses cursos que eu organizo com muito carinho é o diploma. Então, eu faço todo o suporte aos alunos, os registros de prova, acompanho todos vocês pelo grupo, dou alguns puxões de orelha também, e é isso. Agora eu vou chamar o Tiago para se apresentar também. Tiago. Antes, Nath, eu queria que você falasse da próxima turma. Exatamente. A nossa próxima turma do diploma é agora em março. A gente já está com inscrições abertas, a gente já tem alguns alunos inscritos, inclusive alguns deles estão aqui já participando dessa live para se inteirar um pouco mais do que aguarda por eles, né? A nossa próxima turma, ela começa no dia 19 de março, ela vai ter duração de uma semana e ela vai acontecer aqui na nossa sede, aqui em São Paulo. Vocês vão entender no decorrer das falas que você pode cursar o diploma em módulos, isso vai ser falado, mas obrigatoriamente tem que começar pelo D1 e D2, né, que é aquele pontapé, tá bom? E aí, como um presente especial na noite de hoje, né, quem tá aqui, quem fechar essa turma do D1 e D2 que começa em março, então já tem que começar a estudar, vai ganhar um workshop presencial na Enocultura. Tá? Então, um workshop que pode ser algum dos dois que ainda vão ocorrer esse ano, né? Que vai ter vinhos naturais da manhã, que a gente está com as últimas vagas, vamos falar então sobre vinhos naturais, e também dia 18 tem um workshop sobre um curso, na verdade, sobre espumantes. Espumantes do mundo, de forma geral, métodos de produção e etc. E aí vão ser degustados vários espumantes, né, de todo mundo, para a gente entender, já começar a calibrar o paladar, né, para encarar o diploma no ano que vem, tá? E se não puder ser esse ano, também pode escolher um dos workshops de 2024. Mas esse é só válido ou para quem adquiriu hoje até meia-noite, tá bom? Então agora a palavra do Thiago. Obrigada, Thiago, e bem-vindo. Obrigado, Ana. Eu tô aqui admirando essa tela cheia de pessoas aqui. Faz muito tempo que eu não faço live, evento corporativo, não dou aula online. E estou feliz pra caramba por estar aqui, encontrar muitos amigos, muitos alunos. É sempre uma alegria para mim encontrar as pessoas que prestigiam a Enocultura e que fazem parte da minha história. O fato de vocês escolherem a Enocultura, vocês fazem parte da minha história e eu tenho muito carinho, muito respeito por todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Thiago Mendes, sou fundador, atualmente sou CEO da Enocultura, é, e sou a pessoa responsável pelo programa do diploma. É um programa que eu tenho muito orgulho em falar. Eu cursei ele entre os anos de 2010 e 2012. Foi uma jornada incrível. A minha, eu realmente tenho boas lembranças da minha jornada. E boa parte da jornada de vocês nesse programa é com base na minha experiência. E daqui para frente começa a ser também com base na experiência do Dr. Renato Binatti, que é agora o nosso head de educação e está aqui com a gente e vai poder falar também um pouquinho sobre a jornada dele. Inclusive, Renato, se apresenta aqui para essa galera bacana. Olá, boa noite, tudo bom, pessoal? Acho que alguns de vocês já me conhecem das aulas do nível 3, ou do nível 2, de outros níveis que já fizeram comigo. Atualmente eu sou responsável pela parte acadêmica da Enocultura e também sou professor aí dos 4 níveis da W7. Eu também terminei o meu diploma em 2021. Eu fiz na Academia do Vinho da Áustria, por isso que eu tenho o título de Weinakademiker, primeira pessoa do Brasil a ter esse título, porque eu fiz lá fora, eu estava morando na Áustria, fiz toda a minha formação no exterior, na Itália, na África do Sul, então eu sou doutor em biotecnologia, estou aí há 10 anos trabalhando investigando as leveduras e as bactérias que fazem a fermentação do vinho. Faz um ano que eu voltei do Brasil e agora desde agosto estou aqui na Enocultura
Então, espero revê-los, então, também nas aulas do diploma, que hoje a gente vai contar um pouquinho mais para vocês. Bom, eu comecei meu diploma em 2019, terminei em 2021. 2019 também foi quando iniciou a primeira turma aqui no Brasil, né, Tiago? E agora o Tiago vai contar um pouquinho para a gente como que foi essa trajetória até a Enocultura dar o pontapé inicial e finalmente começar a nossa primeira turma da América Latina a fazer o diploma. É isso aí, pessoal. Eu estou aguardando, já provoquei o Renato, vou provocar de novo. Eu não vejo a hora dele escrever o livro dele sobre a vida secreta das leveduras, do que elas se alimentam, onde elas vivem, o que elas fazem enquanto não estão fermentando. Eu acho que é um assunto incrível, fascinante. Eu li o material que ele fez para se tornar um Vine Acadêmica, o paper set dele é fenomenal, mas assim, você lê as inúmeras páginas e quando termina fala, eu quero mais, cadê isso? Enfim, é fascinante esse universo. Pessoal, o diploma é um sonho que eu sonhei há 10 anos atrás. Quando nós fundamos a Enocultura, quando começamos a operar em 2013, eu me recordo, logo no comecinho de janeiro de 2014, fiz uma reunião com a WCT perguntando sobre o diploma. E eles me falaram, olha, diploma no Brasil, um dos pré-requisitos é que a gente tenha um mínimo de 50 alunos formados ou aprovados pelo nível 3 durante um período mínimo de 3 anos. Então, eu entendi e desenhei uma estratégia para que nos anos de 2015, 16 e 17 nós tivéssemos um mínimo de 50 alunos formados. Então, nós tivemos aí uma série de turmas, muitas turmas com 5 alunos, 7 alunos de nível 3. Eu me recordo, no ano de 2017, nós tivemos 18 turmas de nível 3 acontecendo no Brasil, algumas com 7 alunos, outras com 12 alunos, para que a gente tivesse a massa crítica para poder convencer a WCT de que então nós teríamos massa crítica para conseguir fazer turmas de 10 ou 12 alunos de diploma. E quando isso aconteceu, em 2018, eles voltaram para a gente e falaram: legal, que bom, vocês já têm aí uma massa crítica. Agora vocês precisam de uma sala de aula privada de vocês, onde vocês tenham total controle. E vocês precisam demonstrar para a WCT, convencer a WCT que o plano de negócio de vocês é capaz de absorver os prejuízos do diploma. E mais importante, que vocês tenham um processo muito robusto, do começo ao fim para o diploma. E aí foi um trabalho enorme no ano de 2018 e 2019. Então, em 2018, nós nos mudamos, nós começamos a reforma desse prédio. Em 2019, nós nos mudamos para esse prédio aqui na Alameda Lorena, no 150. Trouxemos um sistema de gestão, mostramos para a WCT que as provas do diploma, nós entendemos que a WCT manda os vinhos da prova para o mundo inteiro, né? E nós montamos um plano de negócio e que a gente honra ele até hoje, no sentido de eu precisar viajar para Londres para trazer os vinhos da prova na minha mala, chegar aqui na Receita Federal, declarar os vinhos, pagar o imposto devido sobre esses vinhos, que às vezes não é nada, é pequeno, mas você paga. E tudo para fazer acontecer. Então, às vezes a gente olha através do custo do programa, o retorno do programa, entendo que pode ser que a conta não feche. Mas para nós, para a Enocultura, é um motivo de muita alegria poder, através do programa Diploma, mudar a vida de muitos profissionais e de trazer um profissionalismo, aumentar o nível de profissionalismo do mercado brasileiro. E existem muitos profissionais aqui no Brasil que fazem o diploma, que estão fazendo o diploma, graças à Enocultura, pelo plano de pagamento, pela acessibilidade que a gente tem oferecido através desse programa, da maneira como a gente estruturou. E acho que mais importante, né, acessibilidade a vinhos que não se encontram no Brasil, mas que a Enocultura não mede esforços em trazer esses vinhos para cá, porque acima de tudo, eu estou formando profissionais, meu entendimento, eu estou formando profissionais para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então você precisa saber o que é um Radha Glen da Austrália, você precisa degustar. Se você não degustar no programa Diploma, eu não sei onde mais você vai degustar. Eu, Thiago, preciso ter certeza que você degustou um vinho chinês e entenda o que é isso. Então, existe uma série de produtos, de vinhos, que trazem na minha mala, que eu trago, que eu compro na Inglaterra, trago para cá para que esse programa aconteça com o maior êxito possível. Quando eu falo é uma jornada, é realmente uma jornada. Então, é um fruto de muita dedicação dos últimos anos, do meu trabalho profissional, para que hoje a gente possa estar aqui oferecendo esse programa para vocês. E eu tenho muito orgulho desse programa. E é um programa que, a cada nova turma,
eu aprendo muito com ele. Como é que eu melhoro, os ajustes que precisam ser feitos e como que a gente pode melhorar o processo de aprendizado e progresso de cada um de vocês. E aí, eu acho que tem alguns pontos importantes que são relevantes. Então, quando a gente olha hoje a quantidade de pessoas formadas pelo diploma, e aqui a gente já está falando de alguns bons anos que esse programa está no ar, a gente está falando de apenas 12.500 profissionais do mundo. No Brasil, quando eu cheguei aqui em 2013, nós éramos em mais ou menos 14 pessoas. Hoje, nós somos em 40 profissionais. Eu recentemente abri um grupo de WhatsApp para colocar todo mundo nesse grupo. Estamos em 40 profissionais, dos quais 12 foram formados pela Enocultura. 30% dos profissionais hoje do mercado brasileiro foram formados pela Enocultura. E aí a gente tem aqui o relato de profissionais que eu admiro bastante, como a Cláudia Oliveira, como o Eduardo Araújo, que é um dos nossos professores, mas é um baita profissional. Então, eu tenho certeza que a maneira como nós construímos esse programa de alto impacto na carreira deles. Quando a gente olha para o cenário internacional, né, por que fazer o diploma? O diploma é hoje uma linguagem internacional. Existem poucos Masters of Wine no mundo, existem poucos Masters Sommelier no mundo, mas existem muitos DPWC no mundo, 12.500. Esses 12.500, boa parte desses profissionais são hoje Masters of Wine muito reconhecidos. Se você for na WCT, existe um placar, um ranking de todas as pessoas que ganharam o prêmio de melhor aluno do ano. E a Justice Robinson foi a melhor aluna da turma dela. Então, todo ano a WCT escolhe um profissional e ganha esse prêmio. A Lisa Perotti foi uma delas. Então, todos os profissionais que estão vendo, então, Justice Robinson, que dispensa apresentações, Guerra Bacê, Super Master of Wine, Master Sommelier, OAB, enfim, dispensa apresentações. A Jenny Chou Lee, Master of Wine, fez o diploma, inclusive ela se formou um ano antes do que eu. A gente tem a Serena Sutcliffe, também Master of Wine, Yang Lu, Master of Wine, Angus Barnes, Master of Wine, quer dizer, formado foi até o Deep W7. A gente tem o Michael Hill Smith, de uma vinícola de Adelaide Hills. Foi o primeiro Master of Wine da Austrália. Pessoa super influente. Sona Holland, que é a primeira Master of Wine da Índia, se formou pelo diploma. Kenichi Ohashi é o primeiro Master of Wine do Japão, se formou pelo diploma. Então, a gente olha assim, pessoas que fizeram o Deep W7, têm uma carreira brilhante, muitos deles são Master of Wine. Então, quando a WCT, depois de 2019, quando a WCT reestrutura todo o programa diploma, que é o que a gente ministra hoje no Brasil, quando a WCT fala que é uma porta de entrada para o Master Wine, eu te afirmo, hoje o método de ensino e o que é exigido dos alunos do diploma está muito próximo, em uma escala menor, daquilo que é exigido do Master Wine. E aí, como funciona esse processo? Como é que é a estrutura da WCT, que hoje é líder, né, em educação em vinhos global? A gente tem o nível 1, que é basicamente o que é vinhos, que te leva para o nível 2, que também fala o que são as uvas dos vinhos. O nível 3, da onde vêm os vinhos. E, por último, o nível 4 é uma qualificação que ela exige que o aluno seja capaz de interpretar o que é vinho, da onde vem o vinho, conectar uma coisa com a outra e ter um senso crítico sobre o processo de produção e da onde ele vem. Então, é uma certificação que literalmente te prepara para o Master of Wine ou para o Master Sommelier. Para o Master Sommelier, muito mais para a parte técnica do que necessariamente para a parte prática de serviços. Então, um ponto importante é que a WSET, o nível 4, ao invés de simplesmente te dar uma resposta que você precisa copiar e colar na hora da prova, ela te abre portas e te abre caminhos para que você possa literalmente mergulhar nesse universo amplo sobre vinhos. Então, aqui você vai aprender muito sobre viticultura, sobre enologia, sobre os principais países produtores, regiões produtores, estilos de vinhos, mercado, a parte mercadológica. Ele vai te abrir inúmeras portas de contatos, vai te abrir a sua forma de pensar. Mas da mesma maneira que ele é amplo, ele aborda muita coisa, ele é super raso.
Então, ele é similar ao Lago Neusiedl, de Burgenland, na Áustria. Ele é amplo, mas ao mesmo tempo ele é raso. Então, você não precisa saber da vida secreta das leveduras. Você precisa saber o nome das leveduras e qual é o trabalho das leveduras e como a utilização de determinadas leveduras podem impactar no preço, na qualidade, no estilo de vinho, no resultado final desse vinho. Sem dúvida nenhuma, ela muda a sua maneira de ver vinho e de pensar sobre vinho. Ela te dá muito mais uma visão mercadológica do que um romantismo, ok? Então, como que funciona esse programa? Ele é um programa dividido por módulos. Cada provedor ao redor do mundo tem um formato. Quando nós começamos aqui em 2020, a primeira turma, nós dividimos em dois blocos. Bloco 1 e bloco 2. E o meu trabalho aqui é ajudar os meus alunos, a que eles tenham uma excelente jornada. E nós entendemos que o bloco 1 e bloco 2 não funcionavam muito bem e nós dividimos eles em módulos. E o módulo obrigatório, que nós chamamos de Foundation, é o módulo D1 e D2. D1 é o módulo de viticultura e enologia e o módulo D2 é o módulo de business. Então, esse é o primeiro módulo que você precisa fazer, é obrigatório que você faça, não que você passe, mas que você estude ele. É com base nesses dois elementos, nesses dois níveis de conhecimento, que você vai conseguir assimilar o conteúdo do D3, que são vinhos tranquilos do mundo, D4, que é os vinhos espumantes, D5, vinhos fortificados, e o D6, que é um TCC, uma pesquisa que você precisa fazer. A WCT entende que essa jornada do diploma, ela deveria durar em torno de 24 a 36 meses. Alguns alunos conseguem terminar em 12 meses, como um dos nossos professores, o Elcio. Ele tirou um ano sabático, morou em Londres, e em 12 meses ele fez todos os módulos. Mas aí o Elcio, um químico, é um avião. Muitos dos meus alunos terminaram em 24 meses, mas nós entendemos que no meio da nossa vida há um percalço. Então, no meio do diploma tem vida. E aí alguns alunos precisam tirar um tempo a mais para resolver uma questão familiar, uma questão pessoal, ou dedicar ao trabalho. E a ideia, então, é que você tem até 36 meses. Quando a gente fala 36 meses, isso é no momento que começa a sua jornada. Caso você não termine em 36 meses, está tudo certo. Nenhum desses módulos que você já fez a prova e foi aprovado, você perde. O único ponto é que o material online que você tem acesso e que o Renato vai apresentar para a gente, ele tem validade por 36 meses. Depois de 36 meses, talvez não, né? Você vai precisar se reinscrever no programa Diploma e ter acesso novamente ao material atualizado. Esse é um programa 100% in English. So if you're struggling to speak in English, that's fine. As long as you can listen, you can understand, and you can write in English, I'm sure you will be very successful with this program. Tudo bem? A gente tem mais um slide, né? Ótimo. Boa. E aí os alunos falam para mim, Thiago, mas me fala um pouco sobre esse programa. Quanto eu preciso de estudo? Quão difícil é esse programa? Eu me recordo que quando eu me inscrevi no diploma, a pessoa que estava coordenando o curso, ela falou assim, olha, esqueçam a vida pessoal de vocês. Eu falei, não, não posso. Não posso porque eu tenho uma esposa e um filho pequeno, não posso esquecer deles, né? Aliás, é por isso que eu faço esse curso. Então, ela estava errada e muito errada. É possível ter vida enquanto você faz o diploma. O diploma é uma jornada que vai abrir muitas portas e vai abrir a sua maneira de pensar sobre vinhos. É importante que você tenha prazer nessa jornada. O módulo D1 de produção é um módulo que tem muito peso. Você precisa entender de maneira profunda como os vinhos são feitos e como cada decisão do enólogo tem um impacto positivo ou negativo na qualidade e no estilo de vinho. Então, você deveria ser capaz de provar um vinho e falar assim, opa, ele seguiu esse caminho para fazer esse vinho e teve esse resultado. Ele tem 20% de peso de todo o diploma. Olha como isso é importante. A WCT acredita que você precisa ter um mínimo de 80 horas de estudo pessoal. Eu diria 180 horas. Embora o material de leitura, ele não é tão amplo aqui. Mas eu acho que é importante você ler, você reescrever o material, fazer flashcards, visitar uma vinícola, entrar em contato com o enólogo, ver o processo de produção de vinhos para que você possa assimilar o D1. Já o D2, eu acho que é uma das unidades mais simples, do meu ponto de vista. Ainda mais se você vem da parte de marketing, da parte de business. Então, ele tem um peso de 10% de todo o diploma. Aqui a gente fala de 40 horas de estudo. A gente tem ali
20 horas de aula sobre o D2, sobre business. Um professor incrível que conhece muito sobre negócios do vinho. Depois a gente tem D3, que é a grande unidade, tem muito peso, 50% de toda a sua necessidade de aprovação está dentro dessa unidade. O WSET fala de um mínimo de 170 horas, não é tudo isso, acho eu. E os alunos que fazem o D3, é legal vocês entrarem em contato com os alunos que fazem o D3. Eu acho que nós encontramos a fórmula de fazer o D3 com excelência, onde você tem tempo de ler o conteúdo, fazer as aulas, tirar dúvida, fazer a degustação, fazer as aulas. A gente vai contar um pouco mais sobre cada uma dessas unidades daqui a pouquinho. Depois a gente tem duas unidades que são relativamente simples. Então, alguns alunos fazem o D1 e D2, pulam o D3 e deixam por último. Já se inscrevem no D4 ou no D5, dependendo da nossa disponibilidade e da disponibilidade deles. E que aqui a gente está falando de vinhos espumantes ou vinhos fortificados. É literalmente 5 ou 6 aulas online, uma degustação aqui de 3 dias, de mais ou menos uns 20 a 30 espumantes ou fortificados, e tem uma prova. São duas unidades relativamente simples. E talvez a mais fácil de todas, eu não me recordo de nenhum aluno aqui ter reprovado, que é o D6, que é literalmente uma pesquisa que você precisa fazer com temas que são determinados pela WCT, são temas específicos. Então, e são 2 momentos do ano que você entrega esse trabalho. Então, você escolhe o tema que você quer escrever. E essa é uma excelente oportunidade para você buscar informação, aprender como pesquisar os principais sites sobre vinhos. E esse momento que você vai ver como o diploma abre portas. Você entra em contato com um enólogo que está na Austrália, na Nova Zelândia, ou com um especialista, um jornalista na Inglaterra, nos Estados Unidos. Se apresenta e fala, eu estou fazendo o diploma, eu sei que você é uma autoridade em vinhos naturais, eu tenho um paper para escrever sobre vinhos naturais. Poderia me responder essas 3 perguntas? Essa parte mais legal, que você entende que existe uma comunidade de pessoas que, assim como você, levam muito a sério a educação e vão fazer de tudo para te ajudar nessa jornada. Bom, por que escolher a enocultura? Porque é um bom ponto, né? Eu tenho vários alunos que comentam e falam assim, pô, mas acho que eu vou para a Inglaterra. Eu tive boas experiências na Inglaterra, mas o que até hoje me frustra na Inglaterra é que você é mais um número. Eu sou mais um número. Eu, dentro do Master Wine, sou mais um número. Se eu concordo, discordo, para eles é irrelevante, porque eu sou um número dentro de muitos alunos. E no diploma eu sempre me sentia assim. Eu voltava para eles e falava assim, puxa, mas eu não sou nativo em inglês, ou eu estou com dificuldade nisso. E eles voltavam, tipo, putz, sinto muito. Leia de novo as especificações. Acho que um ponto importante aqui, eu sou aluno, o Renato é aluno, e a gente vive a dor dos nossos alunos. Claro que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas a gente vai tentar chegar num consenso daquilo que faz sentido. Então, eu entendo que essas aulas não podem ser ultra corridas e vomitar um monte de informação no aluno. Então, nós queremos aulas que possuem mais tempo. E hoje, boa parte das aulas dos módulos são híbridos. As unidades são híbridas. Tirando o D1 e o D2, que é presencial, que você vem aqui na Enocultura, e eu vou de novo te conhecer ou te encontrar nessa jornada pessoalmente, nas aulas online, nas aulas híbridas, a gente vai abrir um Zoom, você vai ter aula ao vivo e a cores, de mais ou menos 1 hora e meia, a quem sabe 2 horas. Depois você volta para São Paulo, dias e horários marcados, para a gente focar só nos vinhos e rever a parte teórica através dos vinhos. Então, primeiro que quando comparado com qualquer outro provedor no mundo, você tem mais tempo de hora-aula do que em outros lugares. Dois, além do prêmio de Educador do Ano de 2017, a gente tem inúmeros outros prêmios por excelência. E esses prêmios, para mim, é motivo de muita alegria. Só mostra que todos os nossos esforços para ajudar no processo educacional dos nossos alunos, existe um reconhecimento por trás, que não é o prêmio, mas é o índice de aprovação. E através do índice de aprovação, esses prêmios vêm naturalmente. Então, nós somos qualificados para te levar por essa jornada. Eu falo isso com muito orgulho de todo mundo que trabalha nessa equipe. Temos 13 professores que são educadores certificados pela WCT. Mais recentemente, agora, o Renato Binatti, que acabou de terminar essa jornada de educador e que faz esse trabalho aqui de acompanhar todos os professores da ENO.
E por último, não menos importantes, a gente tem aí uma boa quantidade de professores de WCT na América Latina, trabalhando no quadro aqui da Enocultura. São 13 professores como um todo, que passaram por essa jornada e que nos ajudam trazendo insights para melhorar essa jornada de aprendizado. Acho que esse é um momento muito importante da gente escutar das alunas, né, Renato? Acho que é um momento que você pode falar um pouco, conversar com as alunas. É importante todo mundo entender, né, quem viveu isso, assim como você, a Cláudia e a Heloíse, né? Vamos lá? Vou até parar Isso, de um prazer. compartilhar. É um prazer conversar agora com a Cláudia e com a Heloíse, duas alunas da Enocultura. A Cláudia já concluiu o diploma aqui com a gente, a Heloíse está próxima no caminho de concluir. Então, vou começar conversando com a Heloíse, que está cursando o diploma com a gente. A Heloíse, viticultora e produtora de vinhos autodidata, que ela desde Muito orgulho dessa. em 2006 fundou a vinícola Legado lá em Curitiba, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Eu, como morava em Curitiba, tive o prazer de ir lá conhecer a vinícola Legado. Trabalho muito legal que a Heloísa e o José Luiz desempenham lá de sustentabilidade, agricultura regenerativa, enfim, uma abordagem muito legal do mundo do vinho. Vamos conversar com a Heloísa, então, sobre como está sendo essa experiência dela aqui na Enocultura. Primeiro, a primeira coisa que eu queria te perguntar, Heloísa, é o porquê que você decidiu cursar o diploma com a Enocultura? Por que que você decidiu cursar o diploma? Tá. Uma coisa que eu percebo é que a maior parte dos produtores de vinho do mundo todo, não só no Brasil, costumam beber muito só os próprios vinhos, ou os vinhos dos colegas da mesma região. Então, embora eu tenha feito um curso de sommelier numa instituição muito respeitada aqui em Curitiba e tenha tido o hábito de beber vinhos a vida inteira, de família, eu sentia que faltava uma estruturação para esse conhecimento e que havia algumas lacunas bastante grandes, né? Queria uma abordagem realmente profissional. Eu tinha feito o W73 uns 4 anos antes, né? E quando eu estava procurando um programa em Londres, né? Quando eu vi a notícia de que a Enocultura tinha aberto a primeira turma do Brasil. Então, eu me fiz muito essa pergunta: faço no Brasil ou faço em Londres, né? Só posso dizer que eu não me arrependo nem um pouquinho de ter feito no Brasil, sob nenhum aspecto, nem de estudo e nem financeiro econômico. Posso detalhar isso um pouco depois. Mas eu fiz, então eu iniciei, no fim, não consegui vaga na primeira turma, mas consegui na segunda, que iniciou com a pandemia, em 2020. Tipo, eu fiz a inscrição na semana seguinte, fechou o país inteiro, né? A turma 2, a Cláudia tá rindo, porque aconteceu com todos nós, né? E então, eu fui fazendo todos os módulos, mas eu perdi justamente o D5 com a minha turma, né? Não tinha disponibilidade de eu fazer, porque caía bem numa época que era época de safra e de colheita para nós aqui. E daí o D5 ficou pendurado. Esse ano de 2023 não teve disponibilidade, mas eu vou fazer no início de 2024. Então, falta bem pouquinho aí para acompanhar a minha turma em receber o certificado. Maravilha, está quase chegando lá. Então, além da Isso. pandemia, o que você já citou, o que mais você acha que foram também outros desafios que você encontrou durante o programa? Para mim foi mais a questão de tempo, porque e morar fora, né? No início, mesmo com a pandemia, a gente fez o D1 e o D2 presenciais em São Paulo, com todas as restrições de circulação, de avião, de hotel, de tudo, né? Depois a gente fez o D4, daí já com alguma coisa de aula à distância. Isso é uma coisa que é um dos motivos que eu digo assim que foi único, né, o trabalho da Enocultura, porque eu vejo assim o quão rápido eles buscaram se adaptar
e criar uma alternativa viável que acabou se tornando hoje um sistema que fez com que o diploma ficasse muito mais acessível para quem mora fora, porque é metade das viagens que você faz para São Paulo, é metade das estadias, né? É metade do tempo fora do teu espaço de trabalho, e isso é muito singular. Eu procurei provedores no mundo inteiro, praticamente, pesquisei muito, e acho que esse sistema híbrido é excelente, é melhor do que o só presencial, porque você pode revisar as aulas no teu tempo quantas vezes você quiser. E sendo tudo em inglês, eu acho que isso é formidável, porque a gente tem que formar vocabulário, né? Porque por mais que a gente seja fluente, não é naquele vocabulário específico, né? Então, para mim, o maior desafio foram algumas questões pessoais, de coisas fortuitas que aconteceram na família, falecimento, eu tive um acidente no meio do caminho, e conciliar com o trabalho, porque o meu trabalho demanda muita dedicação 24/7, Uhum. né? Mas é viável. Tem que querer e ir atrás. Tá. Estamos quase lá no final. E agora, para concluir, então, quais são as suas expectativas agora para a conclusão do curso? Então, eu acho assim que uma das coisas que eu mais ganhei é quando me perguntam por que fazer o curso, eu sempre falo isso, é essa coisa da estrutura, é o conhecimento estruturado. Não é à toa que eles têm essa estruturação de ter o D1 e o D2 antes, com a parte de produção profunda, depois a parte de business, que é o que linka tudo que você vai ter para frente, né? É, a- algumas coisas que eu esperava, eu já consegui, né? Que é esse entendimento com mais complexidade de tudo que está interligado no mercado do vinho, né, em realidades de produção de outros países e tudo mais, muito contato, né, acesso a, digamos assim, algumas comunidades de conhecimento e de estudo que você não teria de outra forma. E a minha expectativa é concluir o diploma agora em 2024, e daí, como eu digo, estudar só por prazer, só para se divertir daqui para frente. Brincadeira. Eu já penso em fazer um curso à distância de enologia ou alguns módulos de enologia. A gente nunca para de estudar. Não. Semana passada eu estava no Chile fazendo um curso de ampelografia, que é a identificação das Opa, variedades de uva olhando as folhas, sim, porque realmente o mundo do vinho a gente não consegue parar, a gente sempre quer se aprofundar mais. Obrigado, Luíse. Boa verdade. sorte aí no De final nada. do diploma. Obrigada. Agora eu vou conversar com a Cláudia, então, que já se formou, né? Cláudia vai estar em abril em Londres na cerimônia de formatura, lá naquele prédio lindo do Guildhall, lá em Londres, junto com os outros brasileiros que se formaram. Bom, a Cláudia, ela é vice-presidente da ABS, lá de Brasília, sommelier formada pela ABS, professora em alguns cursos de formação profissionais, e além do diploma da W7, ela também já fez uma série de outras especializações em diferentes regiões do mundo e também especializações em chá e destilados, então uma sommelier aí que vai além do vinho. Cláudia, conta pra gente por que você decidiu cursar o diploma? Boa noite, pessoal. Boa noite, Enocultura aí, a equipe toda. Boa noite, Elo, que saudades, né? Tô vendo que tem aluno meu aqui também, né? Querendo fazer o diploma. Super incentivo aí ao Frederico. Tô vendo você aqui. O Frederico foi meu aluno, né? Então, eu decidi fazer o diploma porque é um caminho natural. Como você mesmo falou, nunca para de estudar. E a gente precisa se aperfeiçoar. No mundo do vinho, as coisas mudam muito rapidamente também. As pessoas não podem ficar deitado em berço esplêndido, né? Tem que, principalmente quem dá aula, é, também pela força da marca, né? W7, WCT é uma marca internacional, né? Conhecida no mundo inteiro, e o Thiago falou bem, estou formando pessoas para trabalhar em qualquer lugar do mundo. E isso é verdade, gente. A gente sabe que hoje, né, um diploma pode trabalhar em muitos países do mundo. Eu sou advogada de formação e, como advogada, eu só posso trabalhar no Brasil. Como diploma, né, você abre essas portas também.
pelo material também, que eu já tinha mais ou menos conhecimento do material da escola, eu fiz o um, o 2, o 3 também, né? E diferente assim da Elo, eu não procurei lá fora. Eu estava esperando que tivesse um curso de diploma no Brasil. Eu sou administrador de empresas também, eu fiz matemática financeira e eu sei que essa conta de fazer o curso no exterior, isso não fecha, isso não existe. Você olha lá no site e fala, não sei o quê, não sei quantos mil dólares, converte e fala, é muito mais barato. Não é, gente. Primeiro, porque tem as viagens internacionais, se você tem que repetir algum módulo, e provavelmente, né, muitos repetem. Eu repeti, eu acho que a Elô também repetiu, né? Se você tiver que fazer uma viagem a mais, já não fecha isso. Segundo, o apoio da Eno. Gente, realmente a escola, eu estou aqui colocando, né, meu rosto aqui para vocês. A escola dá todo o apoio que a gente precisa. E eu posso garantir que a gente teve assim, um apoio extra ainda por causa da pandemia. Vocês estão num ambiente ainda muito mais fácil, assim. Outra coisa é por causa dos vinhos. Se eu fizesse lá fora, provavelmente eu não ia conseguir provar todos os vinhos. Eu poderia até estudar à distância e ir lá fazer prova, mas e os vinhos? Né? Eu ia provar os vinhos só na hora da prova. O que o Thiago faz de trazer, às vezes, né, pessoalmente, algum vinho que não tem por aqui, isso ninguém vai fazer, né? Pela gente, a gente não vai conseguir fazer. Outra coisa é a questão de pagamento, porque da lá fora para você pagar cada módulo e tudo à vista. Aqui eu tenho certeza que a Enocultura vai negociar com vocês, vai dividir tudo. Também pelo networking, gente. Eu moro no Brasil, por enquanto eu espero continuar morando aqui. Então, se fizesse em outro país, provavelmente não iria fazer um networking, né? E morando no Brasil, trabalhando no Brasil, isso é muito interessante, isso é muito útil para você fazer um networking com as pessoas do seu país, né? E faz mesmo, porque a gente passa muito tempo junto, se fala muito, tem grupo de WhatsApp, tem Zoom, eu estudei várias vezes pelo Zoom, então com pessoas que moram em outros estados, né, do Brasil, estudando pelo Zoom e criando amizades, né, Elô? A gente estudou várias vezes aqui pelo Zoom. Então, eu nunca tive dúvida, eu esperava para fazer no Brasil, e quando a Enocultura falou que ia trazer, eu fiquei muito feliz, e tenho certeza que tomei a decisão correta de fazer na Enocultura. Desculpa, Renata, eu falo muito, é coisa de professora. Mas... Imagina, muito obrigado pelo seu testemunho, todo mundo gostou dessas dicas. Agora eu quero saber qual que é essa sensação de ter concluído o programa, de estar se preparando para viajar para a formatura. Bom, a sensação de felicidade, né? Dá um orgulho também, assim, ai, consegui, porque não é fácil. Gente, essas horas aí mínimas aí é mínimo, é, o mínimo é muito mais que isso, viu? É, e também dá uma super saudade dos colegas, e eu vendo vocês falando aqui que vão fazer a turma de novo, eu já quero, assim, tô quase querendo me matricular para tomar os vinhos. Dá vontade de continuar, gente, de nunca parar, assim. Você perguntou para a Elo quais os desafios, né? Só me intrometendo aqui e respondendo também, eu acho que realmente o tempo para estudar foi o maior desafio, e para mim também um pouco de inglês, de escrever inglês, que depois você pega o ritmo, quem não tem Uhum. inglês super, hiper maravilhoso para escrever em inglês, assim, pode ficar tranquilo que você vai ler tanto em inglês que você vai começar a escrever melhor em inglês. Você aprende as palavras do jargão também, que você precisa, né, colocar nas provas, tudo, vai ser tranquilo. E o material é muito bom mesmo. É isso. Maravilha. Muito obrigado, Cláudia. Você também pela. Desejo boa sorte para os que vão começar. Espero que todos comecem. Já estou com inveja aqui de vocês. Vocês vão tomar a decisão correta. E aquele que fica pensando assim, só para. Porque eu passei por isso, eu sei que as pessoas passam por isso, sabe, Renato? Você fala assim: não, eu vou esperar um próximo ano, uma próxima oportunidade, que eu vou estar com a vida mais organizada e vai ser melhor. E não sei o quê. Gente, a gente não consegue planejar a semana. Vocês querem estudar? Vocês querem se aperfeiçoar? Quer começar uma nova fase na sua carreira aí no mundo do vinho? Comece agora, né? Faz por módulo, igual eles falaram, igual a Elo, né? Elo. Vai demorar mais um pouquinho, mas vai terminar. Porque a gente não consegue nem planejar a semana. Imagina ter um ano que vou estar tranquilo para fazer o diploma. Isso não vai acontecer. Faz logo, começa logo, que vai dar tudo certo. Sim, a gente consegue encaixar as outras atividades. Aí, muito obrigado, então, a Heloísa e a Cláudia, por terem participado aqui da live. Agora eu vou passar a palavra de novo para o Tiago.
Renato, quer É, aproveitar para você. Ah, desculpa, pode falar, Thiago. não, eu queria só agradecer a Claudinha. Fala, Claudinha, eu acho que se deixar aqui, você vai contar inúmeras histórias aqui de como você passou, como foi toda a sua jornada. Mas acho que a Cláudia falou uma coisa muito legal, que é fazer no Brasil, a gente tem um networking incrível que vai te abrir portas aqui no Brasil. E o empenho das turmas, né? Então, a sua primeira turma de D1 e D2, você vai ter 10 amigos, mas quando você fizer o D4, você vai encontrar outras pessoas. Você vai cada vez mais ampliar o seu network. E você vai perceber que, ao contrário de outros lugares e outros cursos, principalmente o que eu vivi na Inglaterra, né? Está todo mundo muito fechado, e enquanto a sua deficiência é em espumantes, em perceber e degustar, mas a de outra pessoa, a deficiência é em processo de produção. Então, é comum os alunos sentarem juntos, fazerem confrarias, estudarem à distância, estudarem via Zoom, degustarem à distância. É incrível isso. Você vai entender como esse networking é realmente muito legal e como os alunos conseguem crescer juntos, né? Cada um tem uma deficiência diferente e cada um junto e juntos todos conseguem ter um bom desempenho. Esse aqui é parte do nosso time de professores, que tem muitíssimo conhecimento sobre vinhos, e mais importante, conhece muito sobre a jornada do diploma. Quando eu fiz na Inglaterra, eu tive alguns MWs apresentando slides, então eu estava em 2010 com o MW apresentando volume de produção da França de acordo com a OIV 2007, ou seja, totalmente desatualizado. E aqui a gente tem um time de professores que entende muito a sua jornada e que segue estudando muito, porque são pessoas que já estão num nível muito mais alto que a gente. Então, a gente tem o Dr. Renato Binassi, que sabe muito sobre vinhos. Daqui a pouco eu quero ouvir a jornada do Renato, estou curioso aí para saber como foi, mas temos aí a Bianca Verati, que sabe muito sobre França, muito sobre Espanha, muito sobre vinhos espumantes, dá aula para gente. Eduardo Araújo, pelo amor de Deus, o cara é um monstro, assim. Ele tem de titulação, que ele sabe sobre vinhos. É incrível como ele muitas vezes pega um vinho às cegas e fala: opa, tem coisa errada aqui. Revejam a pergunta desse questionário, porque esse vinho aqui não condiz com o que vocês estão querendo saber sobre ele. Tamanho conhecimento. Rodrigo Lanari, ele é fundador da Winext, mas ele é hoje a pessoa que representa a Wine Intelligence. Existe uma instituição na Inglaterra chamada Wine Intelligence de mercado e o Rodrigo Lanari é o correspondente para ele. Rodrigo Lanari também trabalha para muitas empresas, muitas vinícolas que querem trabalhar aqui no Brasil ou querem aumentar a sua distribuição, sua presença. Ele faz consultoria disso. O cara é um crânio em marketing, principalmente na área de bebidas, né, sobre vinhos. Tem uma inteligência enorme. Cristina Mercury, provavelmente a primeira mulher Master Wine da Itália. Ela terminou o ano passado o estágio 2, ela está agora terminando o TCC dela, o estágio 3, daqui a pouquinho deve terminar. Manja muito sobre Itália, a gente participou junto como VDP Ambassador, no programa do VDP Ambassador, e ela é uma das nossas professoras, vocês vão poder ver um pouquinho do trabalho dela. Tem o Matthew Colgan, que é um americano que dá aula para algumas escolas lá nos Estados Unidos sobre o diploma, principalmente a parte dos Estados Unidos. É um gênio, é um crânio, as aulas dele são fenomenais, eu aprendo muito, porque além de ele ser um local, ele entende como ninguém todas as influências que os Estados Unidos têm, e por isso cada região ou sub-região é única. E tem o Fábio Lobosco, que puxa, as aulas dele são fenomenais, assim, para fazer um comparativo entre as regiões. Ferrazzo, que também é um professor nosso muito antigo, conhece muito sobre vinhos. A Cynthia Richter, que é uma brasileira que é uma escola na Alemanha, uma das melhores escolas da Europa, com base na Alemanha. E a Cynthia hoje está no Master Wine, acabou de passar para o estágio 2. O nome da escola dela na Alemanha chama-se Great Skills. E ela dá uma série de aulas para a gente, assim, ó, mulher sabe um monte, faz um monte. E de uma tranquilidade, facilidade na maneira como ela passa o conhecimento, tem um respeito enorme pela Cynthia. Marco De Martino, que além de fazer vinhos incríveis e fenomenais, tá aí no estágio 2 do Master Wine, sabe muito sobre viticultura, sobre enologia, e as aulas dele sobre Chile, que não tem ninguém até hoje que eu vi uma aula tão legal e complementar. Bruno Viana, que é um crânio, presidente, já foi presidente da ABS
Campinas, que agora é a SBS Som, estudante do Master Blind, é um crânio, assim, as aulas dele, ele traz muita interação, muitos formulários, muita pesquisa durante as aulas. Luiz Batistella, um brasileiro fenomenal, um cara ultra jovem, que mora em Champagne, que tem vários grupos de pessoas, recebe semanalmente grupos de pessoas para fazer tour pela Champagne, pela Borgonha, Bordeaux. Tem o diploma, nível 4. Já conheci o Luiz Batistella quando ele morava no Brasil, depois foi fazer o diploma em Londres, hoje mora na França, o cara é fenomenal quanto ele sabe sobre vinhos. E por último, não menos importante, a gente tem a Laura Kent, que quando a Enocultura, em 2007, ganhou o prêmio de educador do ano. A Laura Kent era uma das 10 escolas do mundo, e assim, é uma educadora fenomenal, assim, a maneira como ela passa o conhecimento, a gente fica babando. E é uma pena para quem não consegue participar da aula presencialmente, porque não consegue tirar dúvida, e aí quando você olha a aula gravada por ela, você fala, essa é uma aula que eu perdi. Essa é uma aula que eu perdi. Bora mudar de slide? Essa é Me a avisem. Cristina Merkel. Cristina Veja a aula Mercury da Cristina. agora. Me avisem se tá dando para escutar o áudio, por favor, tá? Vou colocar aqui do ponto selecionado pelo Renato. Let's focus a little bit in, and Tá dando para ouvir? obviously the recipe of the production was basically different. So yes, there was Sangiovese, but there were in the blend other grape variety different from the one that are allowed now. Which are the grape varieties that are allowed for the production of Chianti and Chianti Classico? You have Sangiovese in a majority of the percentage, and we will see the differences in a moment. And then you have complementary grape varieties. You have international grape varieties such as Merlot, Cabernet Sauvignon mainly, but you can also use native grape variety, Mammolo, Colorino, Canaiolo. All of them contribute to something in the blend. I have to say also that statistically, the majority of the producer, especially in Chianti Classico, now goes for 100% Sangiovese. Fenomenal, né? Fenomenal, assim, eu não sei se eu estou ouvindo em italiano, se eu estou ouvindo em inglês, mas assim, é fenomenal. O sotaque é muito presente. Então, se você acha que o seu inglês não é bom o suficiente, você conseguiu acompanhar esse trecho da aula da Cristina, acho que é bom o suficiente para você fazer o diploma. O mais importante não é a sua habilidade de escutar, mas principalmente a sua habilidade de escrever em inglês. E isso é um treino, porque você vai ter que fazer tantos flashcards e tantos exercícios que a sua habilidade na escrita vai lá para a lua. Assim. É 2 em 1. Você faz o diploma e ganha o inglês, o afinamento do inglês de secundário. Assim. Vamos para o próximo Agora slide? vamos mostrar um pouco da aula da Laura Kent. This is Bordeaux. And I'm going to start off with a little bit of the history of the area and talk a bit about how the structure of Bordeaux is. But before I jump into that, I just want to show you, if I go in 3D, you can see it a bit better. So notice how here at the coast, the land is very, very flat. So there's very little undulation. Obviously, you can see the forest here at the front, and I'll talk about that in a moment. But mostly you can see where these blue dots are. These are all the main appellations that we need to look at. And you can see that they're all very much exposed to the sea. That's what the word Bordeaux means. It comes from the two French words of bord to mean at the edge and eau to mean the water, so at the edge of the water. And this is what gives Bordeaux its moderate maritime climate. Now, Lindo, né? Meu Deus do céu. Bom, desculpa, eu fico nostálgico aqui com esse sotaque inglês aqui, um pouco mais do this is norte. E, de novo, se você está na aula, você vai poder voltar e falar assim, Laura, I'm sorry, I don't follow. Can you repeat? E tá tudo certo. E eles entendem que eles estão dando aula para uma escola onde são brasileiros. Existem alguns não brasileiros que fazem curso com a gente. E tá tudo certo. E eles entendem e ajustam o sotaque. A gente está preocupado com o seu processo de compreensão e de engajamento. Então,
gente está aqui para isso, e se esse é um problema, no meio da aula a gente pausa e ajusta. Então, se ainda há dúvida do porquê fazer com a enocultura, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, o que a gente tem feito para ajudar os nossos alunos. Mas eu acho que antes de você começar a sua jornada, fala com os alunos que estão nesse processo, eles vão poder falar se gostam, se não gostam, se vão continuar, se não vão, se querem mudar de escola. É importante você estar confortável com a sua jornada. Então, quando a gente fala do D1, nós temos professores que são formados em viticultura e enologia dando parte dessa aula. Mas, basicamente, a gente vai falar sobre a necessidade da videira, né? O que ela precisa para fazer fotossíntese, quanto que ela precisa de água, qual tipo de solo, que tipo de porta-enxerto, o o uso para qual tipo de solo, qual o resultado, como o porta-enxerto pode me ajudar a ter uma uva de melhor qualidade, a ter uma videira com melhor adaptabilidade para esse solo ou para essa condição climática, né? Fatores naturais que influenciam, fatores naturais da vinha que influenciam a capacidade da videira, né? A produzir uvas de vinhos de alta qualidade, e tal. Opções de vinificação, então pré-fermentação, pós-fermentação, que influenciam no estilo, na qualidade, no preço dos vinhos. Então, aqui no final dessa aula, e como é que a gente faz? A unidade D1 e D2 é um curso de uma semana. Você vai começar aqui provavelmente na terça-feira. Vai ter aula o dia todo, terça-feira de manhã, quarta de manhã à tarde, duas aulas, três aulas, uma de manhã, duas à tarde. Na terça, na quarta, provavelmente na quinta você já começa tendo aula de D2, quinta e sexta. Sábado a gente vai ter um simulado sobre viticultura e enologia. Durante a aula de D1 e D2, a gente deve degustar uns 15 a 20 vinhos, onde a gente vai falar dos principais estilos, vinhos com muito influência do carvalho, não carvalho, vinho laranja, orgânico, biodinâmico, natural. Então, a ideia é que você tenha que a aula cubra boa parte dos aspectos de viticultura e enologia. No final, a gente tem um simulado para testar o seu nível de conhecimento sobre o conteúdo, mas mais importante, como está sendo o seu desempenho na parte escrita. E a gente vai te dar feedback, a gente vai te mentorar e falar assim, opa, você poderia ter dito isso, você poderia ter feito um plano mental, você poderia ter estruturado e linkado essa coisa com essa coisa. E a gente vai te preparar para que quando você termine o curso, a parte prática, né, a aula, você tem em média 30 a 45 dias para agora estudar de novo o conteúdo e se preparar para a prova do D1. Que é uma prova de 90 minutos de duração, ou seja, uma hora e meia, e é uma prova totalmente dissertativa. Então, nessa prova, você pode ter uma prova com 3 questões, 4 questões ou 5 questões. Ou uma questão subdividida em 3 partes. 90 minutos não é tempo de sobra. 90 minutos é pouco tempo. Ou você sabe ou você não sabe. O maior problema é que os alunos vêm tão preparados que eles saem todos com a mesma sensação, que é eu poderia ter dito mais, eu poderia ter escrito mais, eu poderia ter ido melhor, queria ter gabaritado, eu estava preparado, mas eu não sabia como tirar os pontos principais e pôr no papel. Então, é assim que saem os alunos. E tem aluno que sai daqui falando, não passei, e ele passa com distinction. Então, o principal aqui, que os alunos têm conhecimento, que eles adquiriram conhecimento ao estudar e se preparar, isso nós sabemos. Como coloca isso no papel e tem um bom desempenho, esse é o nosso trabalho com você. É um trabalho conjunto. E a gente vai construindo isso ao longo da sua jornada, não na primeira prova, mas ao longo da sua jornada. Aninha? Antes da gente seguir os demais módulos, acho legal o Renato mostrar, né? Além de todo o apoio da Eno, que o Thiago está falando, a plataforma, que também é um grande apoio para o aluno. Né, Renato, posso parar aqui de compartilhar? Pode parar. Então tá. Então, vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês primeiro como é a plataforma dos e-books da W7. Acho que legal mencionar também que a nossa turma mais recente aí do D1, a gente teve 100% de aprovação na prova, então foi algo sensacional. No dia que estavam fazendo a prova do D2, chegou o resultado do D1, eu contei para os alunos que eles tinham todos sido aprovados. Então, realmente, o que eu sinto de diferença
da Enocultura para outras escolas é essa mentoria, essa proximidade com os alunos, esse calor humano. E eu posso falar com bastante experiência, porque eu frequentei 3 escolas diferentes da W7 no mundo. Eu fiz o nível 1 e o nível 2 na África do Sul, depois eu fiz o nível 3 na Itália, o nível 4 na Áustria, porque não tem nenhum provedor que oferece o nível 4 lá na Itália. Então fui fazer na Áustria, que era o mais próximo, estava morando lá na Itália por escolhas profissionais. E agora voltei para o Brasil para dar aula na Enocultura e eu fiquei impressionado com essa proximidade que a Eno tem, essa preocupação em estar ali perto dos alunos, em criar grupos, em criar instrumentos a mais para treinar para a prova, a trazer mais tempo de aula. Então, realmente, isso diferencia a Eno de outras escolas, essa proximidade com os alunos. Sabe que em outras escolas do mundo talvez eles tenham mais alunos, é mais fácil, tem mais escolas, tem mais opções. Aqui a gente está muito próximo. Cada aluno é importante. Agora eu vou mostrar para vocês, após a inscrição no curso, tá? A Enocultura faz a inscrição de vocês centralizada lá com Londres, com a W7. Depois a W7, após fazer o registro dos alunos, manda para a gente o link para os alunos acessarem o material, os livros. Então, primeiramente, vocês vão ter acesso a essa plataforma onde estão os e-books. Tá, isso quando o Thiago fez o diploma, ainda não tinham esses e-books. Isso é recente. Quando eu comecei em 2019, quando começou em 2019 aqui na Eno, foi quando a W7 coletou todas as informações no formato de e-books e disponibilizou antes cada aluno, ali como o Thiago está mostrando, o Oxford Companion to Wine, o livro da Jancis Robinson, cada aluno tinha que ir independentemente atrás do seu material. Agora não, tem essa plataforma que eles disponibilizam. Tá, então deixa eu mostrar para vocês Pois aqui é. um exemplo de Olha como a vida é fácil desses alunos. Olha como ela é fácil e simples. por exemplo, o nível 1, tá? Então, como que é o livro? Vocês têm, para quem está acostumado a usar Kindle, celular, outras plataformas para ler online, você chega aqui, tem o livro disponível, completo, então a gente pode ali virar a página, aparece aqui o sumário, você clica no capítulo que quer ler, todos os capítulos do D1, essa seção sobre viticultura e enologia, tá? Tem um livro aí em cerca de 240 páginas, todo organizado, com figuras, com links entre os capítulos que você pode clicar. Então, por exemplo, aqui tá falando sobre planting materials. Então, você clica ali em planting materials e já vai diretamente para o outro capítulo. Deixa eu mostrar para vocês também um exemplo do e-book do nível 3. Do nível 3 não, do D3, né, da unidade de vinhos tranquilos do mundo. Aqui também, ó, tem o índice completo. A gente pode vir aqui do lado e selecionar algum capítulo. Pode ter alguns bookmarks. Então, por exemplo, a região mais legal do mundo para estudar, eu deixei marcado aqui, que é o Nordeste da Itália. Região mais interessante, você clica nesse bookmark e já abre ele diretamente na Valpolicella e dá para marcar com caneta marca-texto, dá para desenhar, por exemplo, dá para fazer anotações, fazer flechas, enfim, dá para você brincar aqui com o material. Dá para também usar a busca, tá? Então, por exemplo, deixa eu fazer o login aqui de novo. D3. Então, por exemplo, eu estou estudando maceração carbônica. Quero ver no livro onde é que se fala de maceração carbônica. Eu vou ali na busca, coloco ali carbônica, me aparece em todos os capítulos onde fala de maceração carbônica. Então, para quem está acostumado com o Kindle, melhor do que um livro físico, essas grandes vantagens de ter o e-book é você poder marcar os capítulos e encontrar muito mais fácil. Esses livros podem ser impressos também, logicamente. O que tem que ser levado em consideração é que eles são atualizados todos os anos. Tá? Porque o mundo do vinho é muito dinâmico, obviamente, então tem questões de estatísticas de produção, é, novas regulações de denominações de origem, novas regiões, isso todo ano a W7 atualiza. Então, o risco de imprimir o material é esse, mas a Enocultura depois manda os códigos para baixar os e-books atualizados aqui na plataforma. E também vou mostrar para vocês o Global Campus, que é a plataforma online onde estão presentes os materiais. Então, a gente entra aqui, por exemplo, nos módulos e você tem todos os livros em PDF.
Então, aqui, os livros da edição 2023, da edição 2022, eles deixam disponibilizados os PDFs para baixar e para poder imprimir. E aqui nessa plataforma online também tem uma série de outros materiais. Aqui, como vocês podem ver um exemplo, as revisões em 2023 e 2024. Então, para quem, por exemplo, imprimiu o livro em 2022, agora continua estudando em 2023, tem esse material que explica detalhadamente quais foram todas as revisões. E aqui um exemplo também do livro, por exemplo, o D1, ali, ó, edição de agosto de 2023, as 234 páginas em PDF para imprimir. Tá? Outros materiais interessantes que a gente tem nessa plataforma que eu queria mostrar para vocês também é o que eles chamam de Examiners Report. Todos os anos a W7 publica uma análise crítica de como foram as provas no ano que passou. Então você tem ali o número de candidatos que fizeram, qual foi a taxa de aprovação, e eles fazem alguns comentários sobre quais foram as dificuldades dos candidatos na hora de responder a prova, quais foram os pontos fortes, o que os candidatos talvez tinham que estudar mais, onde que ficou faltando. Isso para todas as unidades, tá? Eles divulgam esse material, que é super útil na hora de estudar. Após as provas também, o que a W7 divulga é a lista de vinhos. Tá? Então, o Thiago já falou do D1, a unidade D1, que é onde você tem uma prova de 90 minutos de questões abertas. O D2 é uma prova de 60 minutos, também questões discursivas. Quando chega nas unidades 3, 4 e 5, a prova inclui também a degustação de vinhos. E a W7, no dia seguinte, divulga quais foram esses vinhos. Então, por exemplo, o D3, a unidade de vinhos do mundo, você tem aqui os três primeiros vinhos vão ser vinhos de uma mesma variedade de uva. Aqui no caso foi Syrah. Então você vê ali a lista de vinhos que estavam na prova. Depois os vinhos 4, 5 e 6 de um mesmo país. Aqui no caso foi a Espanha. Então você tem três vinhos diferentes do mesmo país. A terceira parte da prova são três vinhos da mesma região. Aqui, olha só que legal, foi a Valpolicella, foi lá na Itália, então tem um vinho de Soave, dois vinhos da Valpolicella, e depois os três últimos vinhos não tem nenhuma relação entre eles, são três vinhos, digamos, escolhidos de modo aleatório. Esse, o D3. Depois no D4, que são os vinhos espumantes, o Thiago já vai falar um pouco mais dessas unidades, mas eu já vou mostrar para vocês aqui como funcionam as provas. Tem três vinhos para serem degustados, eles também divulgam quais foram os vinhos, que um vinho feito pelo método Asti, dois vinhos pelo método tradicional, um deles em Vouvray, na França, o outro um champanhe, mas bem representativos, Meu, que clássicos vinhos. champanhe, hein? Meu Deus do céu, esses vinhos aí, quem me dera ter na minha prova. Quem me dera, olha isso. Sim. Uhum. Não, os vinhos do D3 também, quem me dera ter esses vinhos. Aqui o D5, a unidade dos fortificados, a gente vê tem um vinho Jerez, um vinho do Porto e um vinho da Madeira. Tá, outros dois materiais que eu queria mostrar para vocês agora, o D6, que é o Research Assignment, ou o artigo, a tese de trabalho de conclusão de curso que a gente tem que fazer. A W7, cada ano, no dia 1º de agosto, publica os dois temas para o ano seguinte. Então, o primeiro tema, vocês têm até 31 de janeiro para submeter, e depois o segundo tema, até 31 de julho, são escolhidos pela W7, são trabalhos de conclusão de 3.000 palavras que a gente tem que fazer para testar a capacidade de ir além do que está no livro, de pesquisar, de coletar materiais. Então, aqui, por exemplo, para o ano que vem, agora para janeiro de 2024, o tema é vinhos com baixo conteúdo de álcool ou zero álcool, e o outro tema para julho de 2024, viticultura regenerativa. Ou seja, temas super relevantes e atuais no mundo do vinho, para você realmente ir além do livro e estudar o que é que está acontecendo, o que é importante entender agora no mundo do vinho. Esse daqui, agricultura regenerativa, com certeza iria lá visitar a Vinícola Legado para entrevistar a Heloíse, ver o que eles estão fazendo, ia ser super completo Ah, esse trabalho. Então, esses são alguns dos materiais o que tem acesso na plataforma online da W7. Obrigada, Renato. Muito explicativo. Eu vou voltar a compartilhar para a gente ver os demais módulos, tá? então, no D2, a gente vai ter uma aula combinada com o D1, na mesma semana, são 4 dias de aula.
E aqui a gente vai entender exatamente alguns princípios dessa parte de marketing, de branding, de composição de preço, de fatores que influenciam no preço, na qualidade, no estilo do vinho, como levar esse vinho para o mercado. A gente sempre brinca, né? Tem um monte de piadinha aí de memes sobre o mercado do vinhos, e um deles é: quem quer fazer vinho? Eu! Quem quer vender vinho? Ninguém. Justamente porque falta essa parte de entendimento do mercado, como levar vinho para o mercado, como realmente transformar o sonho que é produzir vinho em algo que gera resultado. E esse é o foco do D2. E você precisa passar pelo D1 e D2, porque depois, quando você chegar no D4, então, boa parte das perguntas teóricas que entram no D4, no D3 ou em qualquer outra prova, parte dessas perguntas estão relacionadas como desenvolvimento de marca, desenvolvimento da região, o que uma região precisa para pra ter sucesso no mercado de exportação, qual é o futuro de determinada região, e tudo isso você precisa ter conhecimento profundo sobre viticultura e enologia e a parte de business. Então, é por isso que essas duas unidades são chamadas de foundation. De novo, você não precisa ter passado nessas provas, você pode deixar para refazer no futuro. Mas você precisa ter visto essas duas matérias e tentado e ter feito pela primeira vez essa prova. Depois a gente vem para o D3, o D4 e o D5, e como o Renato comentou, essas são as unidades que envolvem degustação de vinho na prova. Ok? Então, cada um desses módulos, perguntas vão envolver, as perguntas de prova vão envolver a parte de viticultura, de vinificação, de maturação, legislação, negócio do vinho, enfim, toda a parte relacionada às regiões produtoras, o processo de produção que varia de região para região, as influências naturais. Então, isso são pontos importantes que serão abordados dentro dessas regiões. Então, existe uma técnica sistemática da WCT para degustar vinhos tranquilos. No diploma, a gente tem uma técnica um pouquinho diferente, voltada para espumantes, e outra também diferente, voltada para fortificados. Isso, fortificados está relacionado com a parte de álcool, e para espumantes está relacionado com a parte de textura, principalmente quando a gente fala em perlage, né? E aí, quando a gente fala sobre a prova do D3, essa é uma prova dividida em 2 dias. Okay? No primeiro dia, a gente tem o exame teórico, 3 horas e 20. Então, a gente tem uma prova na parte da manhã, faz uma pausa de 1 hora, 1 hora e meia, volta e a gente vai fazer a segunda parte teórica. É um dia de prova. A gente quebra em 2 momentos com um break no meio. No segundo dia, é uma prova só de degustação. Então, a gente tem 6 vinhos para serem degustados em 1 hora e meia, e depois nós temos mais 6 vinhos, faz uma pausa aí de mais ou menos 1 horinha, mais 6 vinhos para serem degustados em mais 1 hora e meia. É um dia super difícil, um dia super estressante para todo mundo que está aqui, mas já é a terceira vez que a gente ministra, a primeira vez que nós ministramos, a segunda vez que a gente vai ministrar agora no próximo ano. A gente já está um pouco mais acostumado a como ajudar os alunos nesse dia. Estou pensando que eu acho que na terceira vez a gente vai ter uma sessão de massagem antes da prova e pós-prova. Ainda não está claro. Estou brincando, pessoal, tem limite. O D4 e o D5 são provas de 1 hora e meia. Então, você tem 3 a 4 perguntas setativas e a gente tem 3 vinhos às cegas. Tudo é servido junto, tudo é uma única prova. Você pode começar pela parte teórica e depois provar os vinhos, ou você pode matar os vinhos em 25 minutos e depois para a teórica. De novo, parece que é muito tempo, não é muito tempo, e é por isso que a gente faz um processo, uma jornada de mentoria, que tem simulados antes da prova, para testar o seu ritmo e te ajudar. E aí, assim, cada aluno tem uma deficiência diferente, cada um precisa de atenção em uma área diferente, e o nosso papel é te ajudar a ter o melhor desempenho, considerando as suas deficiências e considerando os seus pontos de atenção ali. Próximo slide. E aí a gente vem para o D6, e acho que um ponto importante que o Renato não mencionou, mas é o seguinte: o ano letivo na Inglaterra é do dia 1º de agosto até o dia 31 de julho. Então, no 1º de agosto de 2023, desse ano, a WCT liberou para os alunos os 2 temas de pesquisa. Eu acho incrível poder falar sobre vinhos com baixo álcool ou sem álcool,
e cada vez mais a Alemanha está dominando, a Alemanha e a Espanha estão dominando na produção disso, estão muito avançados. A Inglaterra e os Estados Unidos já têm um consumo significativo de vinhos sem álcool ou com baixo álcool. E trazer isso como pesquisa só mostra como os alunos do diploma estão muito mais preparados para assumir posição de compradores, vendedores, representantes de vinícolas, gerentes de marca, no cenário global do que qualquer outra pessoa que tenha qualquer outro tipo de formação. Então, a partir do dia 2 de agosto, você pode falar assim: ei, na cultura, eu quero fazer o tema de janeiro, eu quero fazer o próximo tema de julho do ano que vem. Você já sabe o tema, e aí você vai encaixando ali nas suas horas vagas os livros que você gostaria de ler, as pessoas com quem você quer entrevistar, o conteúdo que você gostaria de digerir para poder sentar em 3, 4 dias e escrever tudo aquilo que você quer escrever para ter seu trabalho pronto. Então, você consegue se programar, ok? Nada em cima da hora. Tudo você tem tempo de sobra para fazer se você conseguir se programar e entrar dentro essa jornada como nós desenhamos ela para você. Então, hoje, graças a Deus, a gente consegue ter todos os módulos ao longo do ano. A gente consegue ter D4, D6, D4 e D5, a gente consegue ter D3, que acontece a cada 18 meses, né? E a gente consegue ter o D2, D1 e D2 duas vezes por ano. Então, é muito mais o aluno que precisa olhar para o calendário da enocultura e falar: opa, eu fiz o D1 e passei, fiz o D2 e passei, vou parar um pouco aqui agora que eu preciso dedicar tempo para o meu filho. Ou não, eu tenho uma parte no meu trabalho que eu preciso me dedicar, tem um projeto novo entrando. Ou quero entrar direto no D3, tem alunos que saem do D1 e D2 e vão direto para o D3. Eles apanham no começo, no primeiro bloco. E o D3 nós dividimos em 3 blocos. Você tem o primeiro bloco de aula, degustação. Outro bloco de aula, degustação. Último bloco de aula, degustação. Então, no período de 6 meses, a gente tem aula e degustação. Depois você está pronto, um pouco mais, quase 8 meses. Depois você está pronto para fazer a prova. Quando a gente termina a última degustação e o último mock, você tem mais 2 meses para você estudar, junto com seus amigos, e aí fazer a prova. Então, nesse sentido, a gente tem um processo, uma jornada. Os alunos começam apanhando no primeiro bloco. Quando chegam no terceiro bloco, eles degustam vinho em 5 minutos, eles fazem uma dissertação dos vinhos em 10 minutos. 15 minutos é tempo de sobra para degustar, anotar e dissertar sobre o vinho. E aí esses alunos que fazem o D3 vão muito bem no D4 e vão muito bem no D5. Agora, tem alguns alunos que preferem primeiro para o D4, se passar vai para o D5, terminou o D5 vai para o D6, terminou o D6, agora eles já criaram coragem para fazer o D3. Então, na verdade, não tem certo, não tem errado. Você só precisa começar pelo D1 e D2, depois você entende qual é a sua jornada. E se nesse meio tempo tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, quiser saber que caminho tomar, eu estou no seu grupo de WhatsApp, você vai marcar um horário comigo, você me liga, a gente bate um papo e eu vou te direcionar ou vou te dar algumas dicas. O que eu faria, quais decisões você pode tomar com base de quem organiza do lado de cá. É sempre essa visão que eu vou dar. Ok? Aninha, a gente tem umas perguntas aí, né, que são muito comuns entre os alunos, né? Eu não sei se a gente já respondeu todas elas aí no chat. Eu acompanhei algumas perguntas por aqui, fui respondendo. Se alguém ficou com alguma dúvida ou não entendeu, pode repetir a pergunta, que aí a gente fala, que é ao vivo. O Marcos, ele está conversando aqui no chat, sobre onde ele encontra o ST lá na plataforma. Renato, você pode compartilhar novamente, por favor, o acesso para a gente ver onde é que está o documento? Claro, então vou mostrar onde está. Enquanto o Renato. Opa, deixa eu parar aqui o Tem que compartilhamento. esperar. Enquanto o Renato Aí. acessa, eu achei uma pergunta muito legal de, eu posso fazer só como um curioso do mundo do vinho? A gente tem vários alunos como curiosos do mundo do vinho, então não é só para quem quer ter uma carreira, às vezes no final das contas, né, não faz com o intuito de seguir a carreira e
vira depois, né, o jogo e fala, putz, eu vou para o mundo do vinho. Então, não é algo estrito para quem é da área, né? Isso é uma coisa muito importante. A gente olha assim até as nossas turmas, a gente tem inúmeros alunos que fazem por hobby, é o momento de sair daquela, gosta de estudar, é o momento de sair da rotina do dia a dia, então com certeza pode e será muito bem-vindo. Pode ir, Renato? Claro. Certeza. Bom, essa é a página inicial, quando a gente abre a plataforma de ensino da W7 para os alunos do diploma. Depois a gente vai ali nos módulos e aqui tem o link para o Systematic Approach to Tasting, SAT, que foi atualizado agora em agosto de 2003, de 2023, então também recente. Aí aqui a gente vê a ficha completa do SAT. Aí estão as duas páginas das quais é composta. Na primeira página, os elementos do vinho que a gente tem que analisar na prova, e depois na segunda página a gente tem quais os aromas e sabores também para serem usados na descrição dos vinhos. Ok? Marcos, depois fala pra gente se ficou claro para você, tá? Qualquer coisa também pode chamar o nosso suporte, É, né, para se precisar de alguma ajuda, tudo bem? Até para a gente passar para as últimas questões do slide. Obrigada, Renato. Ok. e se for lá para o guide, o Tasting Guide, tem um guideline sobre o processo de degustação, né? Lá vai ter também o SAT para espumantes e para fortificados. Ok? Então, o material ele é totalmente online. Tudo que você precisa ler está dentro da plataforma da WCT. Se você precisar de alguma referência extracurricular de leitura, tem links que te levam para o Conselho Regulador das Regiões Produtoras, para você ler e te ajudar a ampliar o seu conhecimento sobre aquele tema. Mas tudo que você precisa para ter sucesso no diploma está dentro desse material. E aí, eu acho que o único material de leitura extra que eu daria para as pessoas é, olha, antes de você começar o diploma, ou se você está começando agora o diploma, está pensando em começar talvez só na próxima turma do D1 e D2, tá, quer testar o seu inglês, já tem um livro muito bom que é o Understanding Wine Technology, do David Bird, é um Master of Wine, um senhorzinho, deve estar aí batendo quase 90 anos de idade, acabou de lançar a quarta edição, acho que faz uns 5 anos que lançou a quarta edição revisada. É fantástico o livro, é muito fácil para você compreender toda a parte de viticultura e enologia, tá? Mas que não é necessário você ler esse material, mas que é complementar. Se você tem tempo aí e ainda está se decidindo, pode ir se preparando lendo esse material. Um outro ponto, como é que eu devo estudar, né? Renato, como você estuda para curso? Pois é, aí a cada pessoa a gente tem vários métodos diferentes que podem se dar. Algumas pessoas se dão melhor com alguns métodos, outras com outros. No meu grupo, por exemplo, de estudos do diploma, a gente tem pessoas que estudavam lendo material, caneta marca-texto, ali lendo várias vezes. Eu gosto de estudar fazendo resumo, então comprei um caderninho em branco onde eu separava por páginas, regiões e fazia um esquema para resumir cada região. Uma amiga que estudou comigo deu uma dica sensacional que ela lia uma vez o livro em voz alta, com o celular do lado gravando, e depois quando ela estava viajando, estava no trânsito, estava correndo, ao invés de escutar um podcast, ela ficava escutando a ela mesma, lendo o material do livro. Então, tem várias maneiras de estudar. No ano passado, a pessoa que ganhou o prêmio de melhor estudante do ano, ela contou que a estratégia de estudo era explicar para o cachorro dela cada capítulo do livro. Então, cada vez que ela terminava de estudar uma região, para ver se ela aprendeu, para fixar o conhecimento, ela explicava para o cachorro. Então, temos aí o cachorro mais que sabe mais de vinhos do mundo. Funcionou essa técnica, porque depois ela ganhou o prêmio de melhor estudante do ano. Mas tem aí uma série de métodos diferentes, flashcards, muitos colegas meus faziam também, que são aqueles, um cartãozinho onde você escreve uma pergunta do lado e daí escreve a resposta no verso. Então, durante o dia também tem ali um tempinho, pausa do almoço, leva os flashcards e fica ali treinando, testando. Muitos métodos diferentes. Não sei, Thiago, se você tinha outros métodos também além desses. Eu tinha, A minha mulher Cláudia também odiava. tinha. O que eu fazia, Renato? Eu comprei
vários mapas dos países, espalhei por toda a minha casa, colava nas paredes. Então eu parava ali no frente, na frente do mapa da França, e aí eu via Vale do Loire, e aí eu pegava ali os post-its e começava Vale do Loire, influência tal, marítima, continental, levemente continental, clima, solo, região, sub-região, principais uvas, ia colando os post-its. Depois o Walter era pequenininho, ele ia lá nos meus mapas e arrancava os post-its. Eu ficava maluco, aí eu ia lá e escrevia. Então tinha na geladeira, tinha na porta de trás do banheiro, tinha em tudo quanto era lugar. Era a maneira como eu sou muito visual, era a maneira como eu tinha de decorar conhecimento. E quando eu ficava olhando para o mapa e nada vinha à mente, era o momento que eu falava, opa, preciso estudar mais sobre champanhe. Não está claro o champanhe para mim porque eu não consigo falar sobre champanhe. Então é isso, cada um tem um formato. A gente está aqui para te dar dicas de como você pode ter um melhor desempenho. Esse é o nosso papel. É, Acho que o e acho que ponto a Cláudia tinha importante. outro, queria falar de outro método também, né, Cláudia? Eu ia falar dos mapas e dos mind maps também. Mind map ajuda muito. Fiz cada monstro no mind map. Acho que o ponto importante é digerir o feedback recebido pelos professores. E aí você vai vendo se seu método de estudo é eficiente ou não, e dá para mudar antes de ter passado a prova, né? Acho que isso também é bem Exato, importante prestar atenção nesse feedback. exato. Por que é E, puxa, inglês, Thiago? Acho que é esse uma é um pergunta que ponto. todo mundo pergunta, né? E vai ter em É, português? essa é a segunda pergunta mais feita. Na verdade, esse curso já teve disponível em francês e já teve disponível em alemão. O ponto é que existe uma série de pessoas profissionais que corrigem as provas do diploma. Elas são treinadas pela WCT, elas são especialistas em correção de prova de diploma. E hoje o time que corrige essas provas só corrige em inglês. E aí tem um ponto importante. Se você não passou na prova, acha que foi super bem, mas não passou na prova, alguns alunos começam eu percebo, né? A moral cai, eles começam a ficar mal, querem desistir do curso. Quando eles pedem um feedback, esse feedback é dado por um outro corretor de prova, um outro examinador. E o papel dessa pessoa é ter certeza que o primeiro examinador examinou de maneira correta e justa, a correção foi justa. E esse é o momento que, assim, às vezes, a correção não foi a mais correta do mundo. O aluno talvez foi prejudicado, o aluno disse o que o examinador precisava ouvir, mas talvez não com as palavras corretas. Então, esse é o momento que o aluno muitas vezes ganha os 4 ou 5 pontos que ele precisava para passar. Ou é o momento que o examinador vai, de uma forma muito detalhada, falar: olha, aqui você foi muito bem, mas você faltou essa conexão. Aqui faltou conhecimento. Aqui você não terminou, você não concluiu o pensamento. E aí a gente começa a ler o material e fala: opa, é verdade, agora eu sei pelo menos como é que eu me preparo melhor para essa prova e como é que eu vou, então, estudando e me preparando. Então, infelizmente, é apenas em inglês. E o que que o aluno precisa ter em mente antes de mergulhar nessa jornada que fica muito claro que precisa de empolgação, É, tempo, né, dedicação. O que que você acha que é importante ter em mente antes de matricular? olha, tenha em mente que você não começa sendo um Deep W7, você termina sendo um Deep W7. Então, quando você terminar, você vai ter muito conhecimento. Provavelmente você faça a mesma pergunta que eu me fiz, que é: será que eu sei tudo isso sobre vinhos? É uma jornada. Então, o primeiro degrau é se prepara, faz uma primeira prova sobre viticultura e enologia. Pode ser que você não passe. É o momento que você vai lá e se prepara de uma maneira diferente para essa próxima prova, que é a prova do D2. Mas é uma jornada onde você vai aprendendo. Então, se programe, bloqueie a sua agenda 2 vezes por semana, das 6 da manhã às 7, você vai parar e vai ler o material. Ou 3 vezes por semana à noite, das 8 às 9, ou das 10 às 11. Olha o melhor horário para você, mas cria uma rotina. Você tem 3 vezes por semana, 1 horinha para você ler o material e já fazer os seus resumos, seus flashcards. Então, crie a sua rotina de estudo. Esse é o primeiro ponto. E acho que a partir do momento em que você começa essa jornada, no começo é difícil, né? Você tem marcha lenta. A partir do momento em que você faz a primeira prova, faz a segunda prova,
esse é o momento que começa a ficar mais claro para você qual estratégia você vai utilizar para ter o melhor desempenho nas próximas unidades. Então, é muito comum o aluno no D1 e D2, ele faz a prova, ele passa, não passa, mas ele ainda está meio que inseguro com a jornada dele. A partir do momento que ele sai do D1 e D2 e se inscreve no D4, no D3 ou no D5, esse é o momento que ele começa a ter melhor desempenho. A gente percebe isso fica muito claro. E como que você acha que o aluno, o que que ele precisa ter em mente também para falar assim, eu estou preparado para começar, esse é meu momento. Apesar de que foi falado aqui, acho que Não iniciar o tem o melhor diploma momento. é igual ter filho, né? Você nunca vai estar preparado. Então tem que É, começar e dar o pontapé. falando de uma pessoa que acabou de ser mãe há um ano atrás, é isso aí. Nunca tem o Um melhor ano e tempo. pouco, é. Um ano e pouco, é. Mas também não dá para deixar de ter filho, porque é uma alegria imensa. Olha, o primeiro ponto é, se você fez o nível 3 e você gosta de ler, você gostou da jornada da prova do nível 3, a prova do nível 4 é similar, numa escala um pouco mais difícil, mas é similar. Você tem tempo, você tem horário, você tem uma prova, tem um guideline que você precisa estudar e se preparar para o curso. Tem que ter um guideline, tá lá, tá claro. Teoricamente está claro. Se você tem dúvida, a gente está aqui para te ajudar com isso. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, tenho tempo, consigo dedicar 3 horas da minha semana de leitura em momentos da semana? Consigo. Então, não tem nenhuma mudança drástica aí na minha vida, de vou ter que mudar para a Europa, ou eu vou ter que mudar de trabalho. Então, eu consigo me comprometer. Ótimo, perfeito. E aí, o mais importante, eu estou confiante em ler inglês e escrever inglês? Eu estou confiante em ler e escrever, pode começar o diploma. Porque o que você precisa realmente dominar é a escrita, é o seu processo de comunicação. E que até nesse sentido, ao ler o diploma, você vai se deparar com uma série de novas expressões que você vai ter que parar, ler essas expressões, ir no dicionário, ir no Google, e aí contextualizar elas, e você vai perceber que cada vez mais essas expressões aparecem, e aí você assimila esse novo vocabulário. Então, se você tá confortável em ler e falar e escrever em inglês, essa jornada para você. Sobre o tempo de curso maior que 36 meses, a gente já falou sobre isso, né? Que aí precisa pagar aquela taxa para Sim, voltar a ter o acesso, certo? correto. E aí, para a gente quer completar alguma coisa aqui, Thiago? Olha, a WCT até hoje tem sido bem generosa, tá? Nós começamos o diploma em 2020. Boa parte dos alunos recebeu acesso em meados de 2019 para poder estudar e tal. Esses alunos eles continuam tendo acesso a todo o conteúdo do diploma. Não receberam os livros de leitura atualizados, mas têm acesso a toda a jornada deles. Em algum momento, lá para 2025, eles devem perder esse acesso. Acho que esse não é um problema, mas olha, a ideia é que, para que você não esfrie, para que você não perca o ritmo, é que você conclua isso num período de 36 meses, 3 anos, que é um bom tempo, né? Acho que aqui é uma dica, né? Que a gente tem muitos alunos fora de São Paulo e até fora do Brasil, como foi comentado. Como que você acha que um aluno de fora pode se organizar, visto que todas as aulas presenciais, degustações e provas, são na sede da Enocultura em São Paulo? Pô, olha, o diploma é a nossa prioridade dentro da enocultura, em absolutamente todos os sentidos. Quando eu programo o ano de 2024, eu programo primeiro os cursos e aulas e professores do diploma. Depois eu vou programar nível 1, nível 2, nível 3. Então, dessa maneira, se eu tiver que cancelar um curso de nível 3 para ter o diploma naquela semana, teremos o diploma. O diploma não muda. A data da prova é determinada pela WCT. É com base na data de prova determinada pela WCT, eu crio um cronograma reverso. Eu conto as datas 45 dias antes, que é quando deveria ter a data, e assim por diante. Ou seja, é imutável. O que pode acontecer é, de repente, os alunos falarem: olha, podemos começar a degustação às 4 da tarde, ao invés das 6 horas da tarde? Alguns pequenos ajustes podem acontecer, mas as datas não mudam. Então, se inscrevendo com antecedência no seu módulo, que não sofre alteração,
puxa, você consegue adquirir passagens de avião com preços mais baixos. Tem uma gama de hotéis aqui perto da Enocultura, mas uma gama mesmo, para todos os bolsos, né? Então, nesse sentido, fica mais fácil você poder participar do diploma, independente de onde você esteja. E olha, a gente sempre esteve muito aberto a ajudar os alunos em tudo aquilo que está dentro do nosso alcance. Então, já teve alunos que, por exemplo, fez o módulo presencial online, a gente ligou o computador para ele participar, mas ele não teve as degustações, mas ele teve um imprevisto, ele não perdeu o curso. Eu tenho alunos que, de repente, falam, Tiago, olha, eu vou perder a degustação de amanhã à noite, infelizmente, eu não consegui mudar, é uma emergência. Eu falo, sem problema, a gente vai tampar os vinhos, guardar refrigerado, vem amanhã meio-dia, vai ter 25 vinhos para você degustar, você degusta eles a partir do meio-dia, 4 da tarde começa mais 25 vinhos, e é isso. Então, o que a gente pode fazer para ajudar alunos, e tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer, mesmo estando fora da situação. Muito bom. Acho que a gente conseguiu abranger bastante do curso. E a gente tem aí as novas turmas de 2024. Fui colocando o link ali no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer o contato com a gente. Nath, se puder colocar o contato ali no chat, acho que pode ser importante para os alunos, né? E para a gente finalizar, apresentando os próximos eventos da Eno. Amanhã a gente vai ter um curso de vinhos naturais com Ramatiz Russo, né? Dos primeiros no Brasil a falar sobre isso, às 19 horas, são as últimas vagas. No dia 14, a gente vai ter o Eno de portas abertas, então, para quem estiver em São Paulo, quem estiver em São Paulo, a partir das 15 horas, a gente vai falar sobre todos os cursos da Enocultura. Então, pode ser mais um momento de você parar, de escutar os nossos especialistas, né? Vamos estar todos lá falando desde o W7 nível 1 até o diploma. Vai ser uma tarde muito gostosa, né, para a gente expor aquilo que a gente gosta de fazer durante o ano, né, que é ensinar e aprender também. E no dia 18 a gente vai ter um curso de espumantes, às 19 horas, com uma oportunidade, como eu disse lá no início, de degustar vários espumantes do mundo, de diferentes métodos de produção. Tá bom? Tiago, Isso passo a aí. palavra para você finalizar. Acho que foi uma live muito explicativa, dá para as pessoas refletirem, né? Para quem refletir até meia-noite, pode ganhar um workshop do ano que vem, né? Para os É, rápidos na reflexão, pode ganhar o workshop, pode ser um desses dois, né? Vinhos naturais e espumantes, ou algum de 2024. pode ser qualquer workshop. Então, a gente vai ter workshop com inúmeros produtores, degustações guiadas por mim e pelo Renato. É só você escolher. Isso é independente do valor. Então, tem workshops que custam uma fortuna, aí na casa dos seus 800, 900, R$ 1.200. É teu, você escolhe. Só avisa a gente com antecedência para reservar sua vaga. Eu acho um presentaço para quem participar para quem adquiriu o diploma agora até o dia de hoje. Puxa, eu queria agradecer, Ana, você aí por conduzir maravilhosamente bem aí, moderar a live do diploma. Agradecer o Renato, que compartilhou com a gente um pouco da experiência dele em países diferentes e fazer o diploma. Eu fico imaginando, porque os italianos são bagunceiros, os alemães são muito rígidos, e os austríacos, eu tive poucos. Os austríacos são um pouco mais divertidos, acho que são um misto desses dois. Mas, sem dúvida, sempre que a gente está fora do país e tem qualquer tipo de pontuação para fazer ou discordância, eles vão falar assim, ó, lê as especificações, a resposta está aí no meio, nas entrelinhas, boa sorte. Então, com a agricultura é um pouquinho diferente. E eu queria agradecer vocês aí que estão participando, interessados em conhecer essa jornada, que pensam em um dia em fazer, ou por estão migrando de carreira, ou porque gostariam de conhecer mais sobre vinhos, ou porque gostariam de alguma maneira, em algum momento, trabalhar com vinhos, seja no Brasil ou fora do Brasil, estão considerando participar dessa jornada. Essa é uma jornada incrível, e o mais importante não é terminar a jornada. O mais importante é o seu processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado pode acontecer em 24 meses, em 36 meses ou em 48 meses. O mais importante é a jornada. São as pessoas que você vai conhecer em todas essas unidades. São as pessoas com quem você vai ligar para falar, cara, passei no D2. São as pessoas que vão falar assim, não tem problema se você não passou no D2 agora. Eu vou te ajudar. Peraí, eu entendi que você não está muito familiarizado com isso, eu vou te ajudar. Eu fui super bem.
Tem pessoas que degustam muito bem vinhos, tem pessoas que degustam muito mal, tem muita dificuldade. E você vai sentar do lado de alguém e falar assim, cara, vem cá que eu vou te ensinar, porque ou tem um enólogo na turma, ou tem alguém de marketing na turma, ou tem um educador na turma. Então sempre tem alguém que sabe mais que você. Então, mais importante para você começar essa jornada é estar preparado para aprender. Aprender de qualquer pessoa, seja de mim, seja do Renato, ou dos alunos que estão do seu lado. Não é uma concorrência. Não é quem termina primeiro a jornada. É quem participa dessa jornada e cresce com ela. Quando eu estava no meu D3, meu filho Otto tinha acabado de nascer. E eu falei para Camila, eu falei, Camila, o Otto nasceu em novembro, eu falei, Camila, eu tenho minha prova dia 6 de junho, na Inglaterra. Em abril, eu estava aí para a Austrália, por 2 semanas para visitar a Austrália. Eu fiquei 6 meses ou mais longe do Otto, longe da Camila. Uma pressão imensa. Eu tinha que passar a qualquer custo, porque eu estava longe da minha família, longe da minha esposa, trabalhando poucas horas, tendo que mandar dinheiro para manter ela aqui no Brasil, porque ela preferiu ter o bebê aqui no Brasil. Era uma pressão psicológica enorme. Eu não curti o meu D3. Eu espero que os meus alunos terminem a jornada falando: eu aprendi tanto, eu degustei tanto, eu aproveitei tanto. Não é uma questão financeira, é uma questão de jornada, de crescimento. Então, eu espero que vocês tenham uma jornada incrível. Eu espero que vocês não passem pelo mesmo estresse que eu passei. Eu acho que é diferente o momento de vida de vocês quando comparado com o meu. Mas essa é uma jornada fantástica e fenomenal. E eu não vejo a hora de estar em Londres, apoiando vocês no dia em que o nome de vocês for chamado lá pela WCT para te dar o seu diploma, que é o que eu farei dia 23 de abril desse ano, para estar junto com a Cláudia e mais 12 outros alunos meus, que eu tenho a honra de estar lá, bater palma, levantar uma bandeira brasileira e falar Brasil, Brasil. E ó, com essa turma, na sexta-feira, a gente vai para uma das festas, sábado, nós vamos para uma das festas mais incríveis na Alemanha. Está sendo organizado pelo VDP. Eles convidaram aí no Cultura, eu tenho certeza que nos próximos anos, para cada um dos próximos cerimônias de diploma que eu estarei em Londres, a gente vai ter outras histórias e eventos incríveis para juntos poder celebrar o término da sua jornada. Ok? É isso. Obrigado, galera. Obrigado pelo tempo de vocês. Espero recepcioná-los no diploma muito em breve. Obrigada, pessoal, pela presença de todos. Então, o contato do nosso time comercial tá aí, a Paula e o Felipe. Qualquer dúvida, né? Putz, não entendi bem essa parte, como é que é? Entre em contato, tira a dúvida. É sempre bom ter as coisas muito claras, né? Antes da gente se inscrever. Tô vendo ali o pessoal perguntando de prova. Então, não hesite em contactar a nossa equipe para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Obrigada por tudo, ótima noite. Esperamos vocês Até breve. matriculados no diploma, tá bom? Obrigada, Obrigado, Nath, pessoal. Um Renato, abraço. Thiago, comercial, um beijo. Tchau, Cláudia, obrigada. Valeu. Tchau, 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 pessoal. tchau.